Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor clamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração, pedindo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco, ó Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, que não seja meramente um discurso de um homem, mas que seja a revelação da Tua palavra a cada um dos nossos corações, para que as nossas vidas sejam transformadas mediante o poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos e por isso também já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Mais uma vez, uma mensagem selecionada de um texto muito conhecido, mesmo os mais novos da fé conhecem muito bem essa palavra, esse texto. Algumas das crianças que já participaram de escola bíblica sabem que esse é um texto bem conhecido, onde Deus fala com um jovem, Samuel. Bom, nós não vamos nos prender exatamente a esse texto, ao fato de ter acontecido essa história. Nós não vamos aqui discursar ou discutir a respeito de como Deus falou com Samuel, e nem vamos falar também sobre a vida de Eli, mas nós vamos falar um pouco a respeito de Deus falando a nós. Nessa noite nós vamos entender um pouco a respeito de quando Deus fala. Na Bíblia nós encontramos diversas passagens que relatam na história escrita na Bíblia, nas histórias, personagens que ouviram a voz de Deus, personagens que ouviram claramente a voz do Senhor. Em algumas passagens até, a voz de Deus não foi somente ouvida pelo profeta ou pelo homem de Deus. Algumas vezes, a voz de Deus foi ouvida por uma multidão. Nós sabemos que Deus sempre falou ao homem, e Ele continua falando nos dias de hoje. Nós sabemos que Deus ele fala por diversas formas, mas eu quero destacar nessa noite 3 formas fundamentais ao qual normalmente Deus fala conosco. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Quando nós abrimos e começamos a ler,
o que nela está escrito, Deus está falando conosco. Mas eu gostaria até de quebrar um pouco uma superstição que normalmente acontece, muitas pessoas fazem isso, de determinado momento, alguns fazem não somente num momento de necessidade, mas criam o hábito de abrir a Bíblia para ouvir Deus falar, assim do nada. Abre uma página qualquer e querendo tirar de Deus uma palavra para ele no dia. Existe, infelizmente, muitas pessoas que, mesmo depois de aceitarem a Cristo, ainda carregam em sua vida superstições, trazem em suas vidas hábitos que criaram no período em que não eram ainda conhecedores do Evangelho, que ainda não conheciam ao Senhor Jesus. Não que Deus não possa falar dessa forma, porque afinal de contas a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando nós corriqueiramente abrimos a Bíblia, eu vou hoje abrir a Bíblia aqui agora para poder saber o que Deus vai falar comigo, para eu me guiar. Nós sabemos que Deus muitas vezes ele não está interessado em falar conosco naquele momento, porque não há nada a ser dito para nós. Porque Deus ele nos dá um livre-arbítrio e ele não fica ditando para nós a todo momento aquilo que nós precisamos fazer. Pessoas que normalmente fazem isso são semelhantes àquelas que antes de sair de casa procuram na internet ou então ligam um rádio em um programa que vai e fala sobre o horóscopo. Nós sabemos que são superstições, e eu conheci inclusive acerca de horóscopo, vou quebrar um pouco desse mito. Eu conheci há muitos anos atrás, há cerca de mais de 20 anos atrás, um homem chamado Carlos, e ele trabalhou como segurança da Rádio Record, lá em São Paulo, e ela conheceu uma mulher chamada Zó Leonara, que era uma mulher muito conhecida, uma astróloga, e ele uma vez ela perguntou para ele assim: que dia que é hoje? Aí ele pegou e falou: é dia tal. Aí ela falou assim: tá, então deixa eu ver aqui o que eu separei pro dia de hoje. Ela vai ia numa caixinha, onde ela já tinha um monte de coisa escrita tantas vezes atrás, e é isso aqui que eu vou ler pro povo hoje na rádio. Ou seja, não havia uma previsão real, uma previsão verdadeira. Era simplesmente um papel que ela havia escrito um punhado de tranqueira lá, e depois anunciava para quem quisesse ouvir na rádio. E muitas pessoas se prendiam a isso. Desta mesma forma, infelizmente, por causa de nossa cultura, existem muitos crentes aqui no Brasil que agem da mesma forma com a Bíblia, querendo encontrar na Bíblia um jeito de Deus falar dessa forma. Mas nós precisamos compreender que Deus ele vai falar conosco quando nós precisamos ouvir a sua voz. Hoje, Deus fala por intermédio da sua palavra. A Bíblia está escrita para que nós nos guiemos através de seus ensinamentos. Como o apóstolo Paulo nos escreve em uma de suas cartas, ele diz que o que foi escrito no passado é uma sombra para o que nós vivemos. Então, se o que foi escrito no Velho Testamento é uma sombra para o Novo Testamento, nós então devemos conhecer o Velho Testamento para saber os exemplos que lá aconteceram, para nós seguirmos os ensinamentos da Bíblia. Também nós sabemos que no Novo Testamento está escrito o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, a orientação que Ele quer para cada um de nós a todos os dias. E infelizmente, muitos cristãos, muitas pessoas que estão na igreja, que vivem na igreja, que ouvem pregações em todos os cultos, existem pessoas que nem faltam em culto algum, mas não conseguem ouvir a voz de Deus mediante a sua palavra, porque ficam presos a superstições. A palavra escrita na Bíblia é a palavra de Deus. João, ao começar o seu evangelho, ele diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
que o verbo significa ação, também significa a palavra, nós vamos compreender que em toda a extensão da Bíblia nós vamos encontrar Jesus. E Deus fala conosco em toda a extensão da Bíblia. Para quebrar um pouco esse pragmatismo a respeito disso que eu estou dizendo, existe até uma piada que foi criada a respeito desse tipo de atitude. Diz que uma determinada pessoa falou assim: eu vou abrir a Bíblia e ver o que Deus quer falar comigo hoje. Aí ela pegou e abriu exatamente entre o Velho e o Novo Testamento, onde as páginas estão em branco. Aí ela pegou e falou assim: Deus não quer falar comigo. Um outro abriu a Bíblia e pega e encontra lá na leitura onde fala que Judas praticou suicídio. Aí ela pega e fala assim: não, Deus não está falando comigo não, eu me matar, eu morrer de jeito nenhum. Aí ele pega e abre a Bíblia em outro lugar. Aí o texto diz assim: o que tens para fazer, faça-o depressa. Ou seja, se a pessoa for levar ao pé da letra a forma com que ela abriu a Bíblia e leu, ela teria que pegar, praticar suicídio e não deveria demorar. E nós sabemos que a palavra de Deus nos instrui de forma contrária. Diz o seguinte, que o homem não tem o direito de tirar a vida do outro e nem da sua própria. A Bíblia diz mais ainda acerca disso, que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Bom, se nós formos entender que uma pessoa que pratica suicídio não é um homicida, ele está caindo no outro lado, que ele não tem o direito de tirar a vida de outra pessoa e nem a da sua própria. Se ele tirou a vida própria, ele está praticando um assassinato próprio, um suicídio. Mas a Bíblia nos ensina que essa pessoa não deveria tirar a sua própria vida. Está errando. Deus não iria falar desse jeito com essa pessoa, de forma alguma. O que a Bíblia nos ensina é muito diferente. Tem outros que são assim, só pegam na Bíblia, ou Deus só fala com ele através da Bíblia quando lhe interessa, quando a palavra é em seu favor. Por exemplo, eu cansei de ver isso, infelizmente. Nós que temos acesso à internet, que estamos sempre vendo e postando algumas coisas no Face, nós vemos pessoas cristãs, pessoas que se dizem ser fiel a Deus, mas colocando na internet desabafo de ódio contra outras pessoas. Será que quando ela lê a Bíblia, Deus não está lhe dizendo que ela deve amar ao seu próximo como ama a si mesmo? A Bíblia nos diz ainda mais que nós devemos amar aos nossos inimigos. Porque se nós amarmos somente as pessoas que nos amam, os nossos amigos, nós estamos sendo semelhantes a qualquer outro religioso de qualquer outro lugar. Mas próprio Jesus nos diz que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus, tem que exceder a justiça dos escribas, que na sua época eram os religiosos de maior destaque. Mas o que nós vemos, infelizmente, em muitas situações, são desabafos de pessoas que se dizem de Deus, que dizem ouvir a voz de Deus, mas que na verdade está praticando tudo completamente diferente. Ao ler a Bíblia, nós encontramos Jesus dizendo que nós seríamos reconhecidos porque nós nos amamos uns aos outros. A Bíblia diz mais que nós seríamos sido conhecidos como os discípulos de Cristo seguindo os seus mandamentos. Mas que mandamento é esse? Onde o indivíduo, ao invés de amar ao seu próximo como a si mesmo, está odiando, está pronunciando palavras de maldição contra o seu próximo e muitas vezes contra pessoas que teoricamente são irmãos na fé. Eu estou dizendo teoricamente porque nós não podemos afirmar que uma pessoa que arrasta dentro do seu coração o ódio pelo seu irmão, seja ele um servo de Deus. Porque segundo nos ensina
ensina João em uma de suas cartas, diz assim, que se determinada pessoa aborrece ao seu irmão, não ama a Deus. Por quê? Se ele não consegue amar ao seu próximo ao qual ele vê, como ele pode amar a Deus a quem ele não vê? A Bíblia nos fala, a Bíblia é Deus falando conosco. Mas uma pessoa como essa só vai entender que é Deus falando com ele quando ele vê promessas de vingança, quando vê Deus falando que iria destruir o ímpio, que iria destruir o inimigo. Mas nós precisamos compreender que nós temos que agir diferente. A Bíblia nos ensina, a Bíblia fala conosco que nós devemos dar lugar à ira. Nós devemos pegar a ira que aparece em nosso coração e depositá-la em Deus. Porque, como diz a sequência do texto, a Deus pertence a vingança. É a Deus, não é o homem. A palavra, a Bíblia, é Deus falando conosco. Se nós não conseguirmos compreender nem estas coisas que são as mais simples que a Bíblia nos ensina, não vamos nunca conseguir ouvir a voz de Deus. Queremos ouvir a voz de Deus? Nós não precisamos correr atrás de alguém que tenha o dom de profecia, porque eu creio no dom da profecia, eu creio que alguém pode ser usado por Deus para trazer a sua mensagem direto do céu. Deus faz isso, isso é bíblico. Isso é bíblico. A palavra nos ensina isso. Deus fala conosco desta forma. Mas a Bíblia também nos diz que os sinais seguirão os que creem. Não os que creem seguirão os sinais. Então nós não temos a obrigação de irmos atrás de um profeta para ouvir a Deus falar conosco. Deus fala conosco dessa forma quando Deus se interessa em falar conosco dessa forma. Porque Deus fala conosco da forma que quer. Segundo o que diz as Escrituras, Deus usou a boca de um jumento para poder falar com o profeta. Então Deus escolhe a forma que Ele quer para poder falar conosco. Mas nós temos que buscar ouvir a voz de Deus das formas mais simples que nós conhecemos. E a primeira dela é através da sua palavra, através da Bíblia. Uma segunda forma comum, normal de Deus falar conosco, e que todos nós temos por obrigação buscar ouvir Deus falar conosco desta forma, é durante a oração. A oração não é uma prática que tem que ser feita só pelos obreiros da igreja. A oração não é uma prática que deve ser feita só pelo pastor da igreja. A oração não é uma prática que deve ser feita só pela esposa do pastor ou pela família do pastor da igreja. De forma alguma. A oração é uma prática que tem que ser feita por todos aqueles que aceitaram a Jesus. A Bíblia nos traz grandiosos exemplos a respeito disso. Nós sabemos até, inclusive, que foi durante uma oração que Daniel ouviu a resposta de Deus. Durante muitos dias, Daniel orava pedindo a Deus uma resposta. E a resposta de Deus veio para Daniel no momento em que ele orava. No momento em que nós oramos, nós estamos desfrutando de uma íntima comunhão com Deus. É como se nós nos sentássemos ao lado de uma pessoa muito querida nossa e começássemos então a abrir o nosso coração para aquela pessoa, para que ela pudesse ouvir o que nós temos a dizer, ouvir o nosso desabafo. Quando nós nos sentamos com um amigo, quando nós nos sentamos com um íntimo nosso para conversar, para desabafar, nós não somente falamos, nós ouvimos também. E Deus fala conosco a respeito nesses momentos. E existem situações em que durante a oração a voz de Deus é tão clara aos nossos ouvidos, que às vezes olhamos para o lado
para ver se não é uma outra pessoa que está nos falando. Eu falo isso por experiência própria. Nós só estamos aqui neste lugar porque durante uma oração o Senhor falou comigo. Porque se não fosse assim, esta igreja hoje não estaria com suas portas abertas. Porque se não fosse de tal forma, esse ministério não existiria. Mas é durante a oração que o Senhor gosta de falar conosco. Nós compreendemos também que as pessoas, entre nós, só gostamos de conversar com pessoas que também gostam de conversar conosco. Nós só normalmente falamos com pessoas que falam conosco também. Tomando isso como um exemplo, como é que nós queremos ouvir Deus falar conosco, se nós também não queremos falar com Ele através da oração? É durante a oração que nós expomos o mais íntimo de dentro de nós para Deus. E é durante a oração que Deus expõe do mais íntimo do seu coração para nós. Uma outra forma com que Deus fala conosco é através das nossas experiências diárias. Deus às vezes proporciona a nós momentos de dor, de sofrimento, de tribulação, de provação para falar conosco. Eu me lembro, não vou citar exatamente o que, para não ficar um pouco chato, mas eu me lembro que no retorno meu à igreja, para quem não sabe, eu acabei ficando alguns anos afastado dos caminhos do Senhor, por pura rebeldia própria, por falta de entendimento do que Deus queria para mim e de que eu deveria agir muito da forma com que eu estou falando agora também. Em determinado momento me foi questionado, alguém me questionou, mas escuta, se essa tal coisa que você tanto queria e hoje você tem, e se você perdê-la, o que vai acontecer? Eu disse, eu saio da igreja de novo. Parece que Deus naquele momento falou assim, eu vou te provar então. E naquele momento, não exatamente naquele instante, mas poucos dias depois, aquilo que eu tinha como de maior importância para mim, eu perdi momentaneamente, por um período de tempo. Eu não saí da igreja. Por quê? Porque em todos os momentos, durante essa provação, durante essa dor, o Senhor falava comigo, eu estou com você, eu estou contigo, suporta, aguenta, porque eu vou lhe dar a vitória. Deus nos permite, em determinados momentos de nossa vida, passarmos por tribulações, passarmos por lutas, porque Ele tem a nos ensinar, Ele tem a nos falar mediante a situação que nós passamos. Nós precisamos compreender que de Deus também procede aquilo que aos nossos olhos não é bom. Aos nossos olhos parece que não é bom. Mas como o apóstolo Pedro escreve em suas cartas, importa que nós venhamos passar por muitas tribulações, porque sendo provados, sejamos também aprovados. Aleluia. E Deus prova o homem. A Bíblia diz mais ainda que Deus corrige a quem Ele ama. E se para falar conosco que estamos agindo de forma errada, que nós precisamos mudar de atitude, o Senhor então tenha que nos corrigir com determinada posição, Deus vai fazer. Não adianta essas pessoas que vivem pregando só maravilha, maravilha, só um mar de rosas, pensar que o crente não vai passar por lutas, não vai passar por provações. Vai passar sim. Basta nós observarmos a vida de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem reto
E segundo o que a Bíblia relata sobre a conversa, o diálogo que Deus teve com o diabo, Deus disse: viu quão justo é Jó? Deus permite que nós venhamos passar por tribulações. Jesus disse que nós não deveríamos nos espantar pelo mundo nos odiar, porque o mundo também o odiou. Jesus, ele disse mais, que ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada. Disse mais ainda, que aquele que não é capaz de largar pai e mãe por amor a ele, não é digno dele. Isso significa o quê? Passar dificuldades, lutas, passar por situações ao qual o homem não quer. O homem quer viver no comodismo, o homem quer viver em situação de paz, em situação onde ele está tudo bem para ele, mar de rosas. Mas Deus nos permite passar por lutas, por tribulações, porque importa para nós passarmos, para sermos também aprovados por Ele. Não pensem que vida de pastor é vida sem luta. Não pensem que vida de um obreiro é vida sem dificuldade. Muito pelo contrário. São essas pessoas que mais batalham. São essas pessoas que mais lutam contra os ataques do inimigo. A grande diferença é que normalmente, estas pessoas permanecem em seus lugares. Enquanto que, infelizmente, uma grande parte das pessoas que são somente membros de igreja, não tem ainda uma determinada obrigação ou uma determinada autoridade da igreja ou um compromisso maior, quando vem a luta, acaba se afastando, acaba saindo de perto. Esse que é o grande problema. Mas Deus ama a todos, e a todos o diabo é contra. Ele quer a alma de todos nós, não é de um só. Deus fala conosco através das nossas experiências. Eu sempre relato essa história porque eu acho fantástica o quanto Deus mostra para nós que nos ama através de mimos, através de coisinhas pequenas que acontecem em nossa vida, e nós observamos que é Deus agindo. Eu me lembro que em determinado momento da minha vida, eu cheguei na casa onde eu morava com uma família, e a matriarca da casa estava na mesa, almoçando, mineira, comendo um quiabinho com angu e uma costelinha, e ela falou assim: como eu gostaria de comer uma banana com isso aqui. Ela mal falou, pouco depois chega uma criança com uma penca de banana dizendo: minha mãe mandou trazer isso aqui para você. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, nós começamos a rir e a glorificar a Deus. Por quê? Porque era Deus agindo naquele momento. Era Deus demonstrando o seu carinho para com ela naquele momento. Era Deus falando: minha filha, eu te amo, eu cuido de você. Deus fala conosco através das situações. Um outro exemplo que eu sempre cito também em relação a esse tipo de coisa é que em determinado momento eu trabalhava numa empresa muito longe de casa. Às vezes eu pegava carona para poder ir embora, mas mesmo assim eu andava coisas de uns 4, 5 quilômetros até chegar ao ponto de ônibus, para pegar o ônibus para ir até minha casa. E uma senhora colocou no seu coração o desejo de doar uma lata de leite, uma caixa de lata de leite ninho. Caixa grande, muito pesada. E acabou vindo a minha mão para levar à igreja, para levar ao ciclo de oração que estaria distribuindo às famílias necessitadas. Peguei carona até esse lugar, peguei a caixa, coloquei no carro. Na rodovia, a única pessoa da igreja que tinha carro passou por nós naquele momento. É uma coincidência tão grande, tão grande, tão grande, que é impossível ser coincidência. A única pessoa da igreja que tinha carro passa por nós naquele momento. Por qual razão?
nunca, em alguns anos, fazendo esse mesmo trajeto, nunca tinha acontecido isso. Mas naquele dia, o Senhor acaba conseguindo uma carona para mim. E ainda mais, essa pessoa levou até a igreja. Porque da minha casa até a igreja também tinha uns 4, 5 quilômetros de distância. Que eu teria que carregar nas costas também esse peso. Deus fala conosco através das circunstâncias em nossa vida. Ele age a nosso favor. E também, quando nós pensamos que alguma coisa está acontecendo de ruim, na verdade é Deus nos poupando de algo pior lá adiante. Deus nos ama e Ele quer sempre que nós tenhamos comunhão com Ele. E Ele age de uma forma que nós venhamos depois compreender, ou até mesmo na hora compreender que é Ele falando conosco. Agora, mais do que compreender que Deus fala conosco, nós precisamos compreender que existem situações em que Deus não fala. E Deus jamais vai falar conosco se nós estamos levando uma vida sem comunhão com Ele. Deus não vai falar ao meu coração se eu não estou levando uma vida de comunhão com o Senhor. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Basta nós observarmos na Bíblia o relato onde fala acerca da vida de Saul, o primeiro rei de Israel, onde Deus o escolheu para ser o grande rei de Israel. Mas quando esse homem se desvia dos caminhos de Deus e ele então perde a comunhão com Deus, Deus simplesmente deixa de falar com ele, ao ponto de ele entrar em desespero e ir atrás de uma necromante, de uma feiticeira. Deus não vai falar conosco se não tivermos comunhão com Ele. Quem quer ouvir a voz de Deus precisa ter comunhão com Deus. Deus falou no passado com os profetas, Deus falou no passado com os apóstolos, e Deus continua falando conosco nos dias de hoje. Em alguns momentos, de forma audível, nós conseguimos ouvir a sua voz. De outras vezes, Ele fala através das circunstâncias. E na maioria das vezes, Ele fala mediante a sua palavra. Na maioria das vezes, Ele fala conosco em particular, quando nós abrimos a Bíblia. Existem textos na Bíblia que nós lemos diversas vezes, mas quando Deus quer falar conosco, é como que se nós estivéssemos lendo pela primeira vez aquela passagem. Deus quer falar conosco diariamente. Nós precisamos dar lugar para que o Senhor fale então conosco, pois essa é a vontade dele. Ele quer que tenhamos comunhão com Ele, para Ele continuamente falar conosco. Amém? Que Deus abençoe e continue falando ao coração de todos.